Gravando. Bom, gente, é o seguinte, esse momento agora da nossa aula, eu vou utilizar alguns livros como apoio para aquilo que eu vou falar. O primeiro livro que eu vou utilizar é esse daqui. É o livro do professor César Mortari. Ele é um professor, ele é brasileiro, professor da Universidade Federal, acho que é da Federal de Santa Catarina. Deixa eu ver aqui. Bom, depois eu vejo isso daqui com mais calma, tá certo? Mas ele é um professor brasileiro, o livro dele é bem interessante, ele usa uma linguagem muito acessível, uma linguagem muito tranquila, certo? O foco dele não é tanto a lógica para a ciência da computação, como é aquele dos dois livros que eu apresentei para vocês, que são o livro da nosso livro texto, certo? Que está lá naquele documento que é o plano de aula, beleza? Mas é um livro bem interessante para a introdução à lógica. Outro livro de um autor brasileiro também é esse daqui. Eu também vou utilizar ele. Inclusive, utilizei para a preparação da aula do vídeo de pré-aula. Esse daqui é do professor Leônidas Regenberg. Nesse livro, ele aborda cálculo sequencial, que é o mesmo cálculo proposicional, ou lógica proposicional, o cálculo de predicados e o cálculo com a igualdade, que é um assunto que a gente não aborda na nossa disciplina, beleza? Também é bem interessante a linguagem que o professor Leônidas utiliza. Eu, particularmente, acho um pouco mais difícil do que a linguagem do professor César. Eu prefiro, entre os dois, gostei mais da linguagem do professor César Mortari. E para finalizar, né, do material de apoio da aula de hoje, desse momento, eu queria mostrar para vocês esse outro livro aqui. É o Lógica Elementar, do professor Desidério Mucho. O professor Desidério, ele é professor da Universidade Federal de Ouro Preto, ele é português, também é professor da universidade lá em Portugal. E a abordagem do professor Desidério também é muito mais voltada para estudantes de filosofia, certo? Mas, como ele mesmo diz aqui na introdução do livro, outros campos do conhecimento que utilizam o estudo da lógica, como, por exemplo, a ciência da computação, também pode utilizar o livro dele como um livro introdutório. Então, esses três livros, né, o Lógica Elementar, do professor Desidério, o Lógica, do professor Leônidas, e o Introdução à Lógica, do professor César Mortari, são livros voltados para um curso como o nosso, um curso de introdução à lógica, né? Esses três livros dão um embasamento bom, né, um sólido embasamento, principalmente na questão da perspectiva filosófica da lógica, né? O professor César Mortari também faz uma abordagem um tanto quanto matemática, né? Tem um capítulo aqui que eu acho muito bacana, que ele faz uma revisãozinha de conceitos matemáticos importantes nesse estudo, como, por exemplo, conjuntos, né? Funções, relações. Então, esse é um capítulo bem interessante. Bom, mas vamos lá. Nesse nosso estudo, deixa eu aqui apresentar, nesse nosso complemento, nós vamos trabalhar alguns conceitos, certo? Por exemplo, definir a lógica, eu acho que vocês devem ter percebido isso lá no vídeo de pré-aula, definir a lógica é uma tarefa um tanto quanto complicada, né? Aliás, definir qualquer ciência é uma tarefa difícil, né? Por exemplo, você vai definir a física, né? Você pode acabar esquecendo de alguns pontos e aí fica uma definição incompleta. Da mesma forma, definir a lógica é igualmente difícil. E aí eu vou recorrer aqui ao livro do professor César Mortari, quando ele fala o seguinte, né, sobre lógica. Ele apresenta aqui uma definição que eu gostei muito. Ele diz o seguinte: lógica é a ciência que estuda princípios e métodos de inferência, tendo o objetivo principal de determinar em que condições certas coisas se seguem, ou seja, são consequências ou não de outras. Então, é aquele lance que eu falei de estudar os argumentos, né? Então, quando nós estamos argumentando, nós apresentamos situações, né? Nós utilizamos frases, né? Que, aliás, nós chegamos a uma conclusão, desculpa, deixa eu tentar ser mais claro. Então, a gente tenta chegar a uma conclusão a partir de um conjunto de fatos que nós apresentamos que vão sustentar aquela nossa conclusão. Em outras palavras,
é verificar se essas condições iniciais, elas realmente seguem, né, elas acarretam uma determinada conclusão. Né? Então, basicamente, esse é o grande, digamos assim, a grande preocupação da lógica. Bom, quando a gente fala disso, imediatamente vem à nossa mente o quê? A ideia de raciocínio. Né? Raciocinar, como foi dito lá no vídeo de pré-aula, é uma tarefa que todo ser humano faz. Né? Todo ser humano que está bem das suas faculdades mentais, do seu... não está em coma, né? Ele vai raciocinar, certo? Bom, e como é que o raciocínio funciona? Isso não é preocupação do estudioso da lógica. O estudioso da lógica, ele não vai se preocupar com isso, saber como é que o raciocínio funciona, como é que os mecanismos cerebrais que nos fazem raciocinar, eles funcionam. Isso é preocupação de outro campo de estudo, no caso da neurociência, da psicologia, certo? Bom, mas o que é que tem a ver o raciocínio e o estudo da lógica? Ora, se no estudo da lógica, nós, como disse aqui o professor César, a ciência que estuda princípios e métodos de diferença, tendo como objetivo principal determinar que condições certas coisas se seguem ou não de outras, então nós vamos o raciocínio vai ser a ferramenta que nós vamos empregar para chegar a essas conclusões, beleza? Bom, e aí o professor César coloca aqui um probleminha que eu vou propor para vocês. Se algum de vocês, se alguns já souberem a solução do problema, por favor, segura aí a onda, né? Não comenta com ninguém, deixar os colegas pensarem um pouquinho. É o seguinte, há muito tempo atrás, né? Há não muito tempo, como eles aqui, num país distante, havia um velho rei que tinha 3 filhas, né? Essas 3 filhas eram inteligentíssimas e de indescritível beleza, segundo aqui o texto do professor César. Elas se chamavam Guilhermina, Genoveva e Griselda. O rei estava próximo de partir, estava muito velho, já estava sentindo que a vida dele estava acabando, e ele precisava escolher uma dessas filhas para ser a sucessora dele. E aí ele propõe um desafio. Que desafio é esse? É o seguinte, prestem atenção. Como ele diz aqui, sentindo-se perto de partir desta para melhor, e sem saber qual das filhas designar como sua sucessora, o velho rei resolveu submetê-la a um teste. A vencedora não apenas seria a nova soberana, como ainda receberia a senha de uma conta secreta do rei no Banco Suíço, além de um final de semana com despesas pagas na Disneylândia. Chamando as filhas à sua presença, o rei mostrou-lhes 5 pares de brinco. Veja bem, nós temos aqui 5 pares de brinco, como eu estou colocando aqui no nossa lousa digital. Esses 5 pares, né, 3 eram de esmeralda e 2 de rubi, certo? O rei vendou os olhos de cada uma das filhas, colocou os brincos em cada uma delas e a brincadeira começa aí, certo? Chamando as filhas à sua presença, o rei mostrou-lhes 5 pares de brincos, idênticos em tudo, com exceção das pedras, que 3 eram de esmeralda e 2 de rubi. O rei vendou, então, os olhos das moças e, escolhendo ao acaso, colocou em cada uma delas um par de brincos. Aí agora vem o teste. O teste consistia no seguinte: aquela que pudesse dizer, sem sombra de dúvida, qual o tipo de pedra que havia em seus brincos, herdaria o reino e a conta na Suíça. Além de dizer qual era o brinco que estava nas orelhas, a princesa também tinha que dizer como é que ela chegou até aquela conclusão. Estão vendo aí as coisas começando a se juntar aqui na nossa discussão, né? Nós estamos falando agora de um processo de raciocínio, certo? E para chegar a conclusão, que seria dizer qual é o brinco que a moça estava usando, ela vai passar por um processo de raciocínio, ela vai utilizar o quê? Vai construir um argumento. Vamos continuar aqui o texto. A primeira que desejou tentar foi Guilhermina, certo? De quem foi removida a venda dos olhos. Então, vejam bem, as 3 estão ali, todas 3 vendadas, aí o rei tirou a venda da Guilhermina e ela pôde ver os brincos que as 2 irmãs estavam utilizando.
ela não viu os brincos que ela está utilizando. Ela tinha que adivinhar, tinha que dizer qual era. Adivinhar não é legal nesse momento. Ela tinha que chegar à conclusão, né, através de dedução, qual era o brinco que ela estava utilizando, certo? Então, a Guilhermina foi tirada à venda, olhou para os brincos das duas irmãs e imediatamente saiu da sala. Ou seja, ela não conseguiu descobrir qual era o tipo de brinco que ela estava utilizando, se era de esmeralda ou se era de rubi, certo? Bom, logo em seguida, né, foi a vez da Genoveva tentar. Lembre-se, a Genoveva estava com os olhos vendados, a Guilhermina já saiu da sala, sem conseguir adivinhar, e agora a Genoveva era a vez dela. Contudo, após examinar os brincos de Griselda, vejam que a primeira irmã já tinha saído da sala, então ela não tinha mais acesso a ver os brincos da irmã. Mas isso não significa que ela não conseguisse, né, apresentar uma dedução. Mas vamos lá. Então, contudo, após examinar os brincos de Griselda, Genoveva se deu conta de que também não sabia determinar se seus brincos eram de esmeralda ou rubi. E da mesma forma, furiosa, saiu batendo a porta. Então, a nossa amiga Griselda saiu da sala sem também dizer nada, sem conseguir adivinhar. Sobrou quem? Sobrou somente aliás, quem saiu foi a Genoveva, sobrou somente a Griselda, desculpa. Então, quando o rei tirou a venda dos olhos da Griselda, ela imediatamente disse qual era o brinco que ela estava utilizando. Isso sem precisar ver os brincos das duas irmãs, certo? Simplesmente utilizando o quê? Utilizando raciocínio dedutivo. Bom, qual é a missão de vocês agora, né? Vocês vão tentar me dizer, né, como é que a Griselda chegou a esse raciocínio, chegou a essa conclusão, né? Eu vou dar um tempinho aqui para vocês, né? E mais para o final do nosso momento hoje, né? Enquanto eu vou falando aqui, vocês vão tentando descobrir aí, tá certo? Entendido? Bom, então nesse caso aqui, o que é que nós estamos observando? Nós estamos diante de um problema. A Griselda, ela chegou a uma conclusão, né? Essa conclusão que ela chegou foi sustentada por um conjunto de outros fatos, que nós vamos chamar de premissas, e tudo isso nós chamamos de argumento. Né? Então, a lógica se preocupa em estudar essas estruturas. Né? Como é que... será que aquela conclusão que a Griselda chegou, né, de dizer qual é a cor do brinco, qual é o brinco que ela está utilizando, se era um esmeralda ou se era um rubi, ela é verdadeira, né, sempre que as premissas, ou seja, sempre aquilo que a justificativa também são verdadeiras, certo? Então, é basicamente isso. Então, isso constitui o quê? O processo de raciocínio. E aí, eu vou recorrer novamente aqui ao texto do professor César, onde ele diz o seguinte, ó, raciocinar ou fazer inferências consiste em manipular a informação disponível, ou seja, aquilo que sabemos ou supomos ser verdadeiro, aquilo em que acreditamos, e extrair consequências disso, obtendo informação nova. Gente, voltando ao problema aqui dos 3 brincos, o que é que a Griselda ela fez? Ela fez inferências, certo? Ou seja, ela raciocinou, ela fez inferências, ela manipulou a informação que estava disponível para ela. A informação que estava disponível para ela não está claro no que eu falei para vocês. Vocês vão ter que pensar aí um pouquinho para tentar dizer qual era o tipo de brinco que ela estava utilizando e como é que ela chegou nessa conclusão. Então, é isso, né, que o professor César está colocando aqui para nós. Então, ela extraiu uma informação, né, que é uma consequência dessas informações que ela tinha, ok? Então, é isso que a lógica vai se preocupar. É com esse tipo de estudo que é o objeto de preocupação da lógica. Beleza? Bom, vamos avançar aqui um pouquinho, certo? Tem um outro ponto aqui que o professor César diz o seguinte, ó, não é de interesse da lógica investigar como esse processo de raciocínio acontece. Acabei de falar anteriormente. Ainda que a lógica muitas vezes seja caracterizada como ciência do raciocínio,
ela não se considera de modo algum parte da psicologia. Então, é um ponto que vocês não devem confundir jamais. Apesar de que muitos chamam a lógica de a ciência do raciocínio, ela não é parte da psicologia. Beleza? Entendido? Bom, nesse ínter, a gente chega em quê? Na ideia de argumento, certo? Entendido? Depois a gente volta aqui para a apresentação. Beleza? Então, quando a gente fala de argumento, certo? Numa argumentação, o que é que a gente faz? Está justificando uma afirmação. Então, toda vez que eu construo um argumento, estou criando uma justificativa, certo? Por que isso é importante no nosso estudo aqui na ciência da computação? Na disciplina de matemática discreta, a gente vai aprofundar mais ainda isso quando vocês estiverem trabalhando com as noções de provas e demonstrações. Então, uma demonstração ou prova, né, em matemática discreta é nada mais, nada menos do que um argumento logicamente válido, certo? Vamos aqui avançar um pouquinho. E vamos aqui para uma definição que eu gostei muito, uma definição dada aqui pelo professor César. O que vem a ser um argumento? Um argumento é um conjunto não vazio e finito. Olha, eu gostei muito dessa definição dele, para início de conversa, que ele já utiliza uma linguagem bem matemática, né? Então, é um conjunto não vazio e finito de sentenças, das quais uma é chamada de conclusão, as outras de premissas, e pretende-se que as premissas justifiquem, garantam ou deem evidência para a conclusão. Diga aí, Yuri. Ligou aí o microfone sem querer? Foi sem querer aqui, professor. Bati no espaço e ligou. Então, gente, voltando aqui ao assunto, né? O que a gente vai trabalhar aqui na nossa disciplina, né, na lógica, é principalmente muito focado na análise de argumentos, certo? Então, a gente vai começar com o estudo de uma linguagem, né? Vamos ver mecanismos de verificação das construções dessa linguagem, ou seja, as fórmulas, certo? Mas a coroação de estudo vai ser o quê? A verificação da validade de argumentos. Mas antes da gente chegar lá, é preciso que vocês tenham como é que se diz? Bem sólido na mente de vocês o que vem a ser um argumento. Que a verificação da validade de argumentos é a nossa, digamos assim, a nossa principal preocupação, certo? Então, voltando aqui para a definição de argumento do professor César. Conjunto não vazio e finito, certo? Então, a gente não vai trabalhar com conjuntos infinitos de argumentos. Tem sistemas lógicos que trabalham com essa perspectiva, né? Inclusive, o professor César fala aqui no texto dele. Mas esse não vai ser o nosso foco, né? As premissas, essas sentenças, né? Uma sentença é uma afirmação, como a gente viu lá no vídeo de pré-aula e também no Kahoot, certo? Uma proposição é uma sentença que tem um valor de verdade, um verdadeiro ou falso, certo? Beleza? Então, um argumento é constituído por proposições, por sentenças. Nessas sentenças, a gente vai ter uma que é chamada conclusão e outras, né, uma ou mais, que nós chamamos de premissa. Nós podemos ter argumentos com mais de uma conclusão? É possível, mas, em geral, a gente vai trabalhar apenas com uma, certo? Quando você escreveu o seu TCC, de uma certa maneira, você vai escrever um texto argumentativo. Você vai construir no seu TCC um conjunto de premissas e você vai chegar ao final dele com uma conclusão ou mais conclusões. Nesse caso aí do TCC, você pode ter mais de uma conclusão, correto? Mas os argumentos que a gente vai estudar ao longo dessa disciplina, seja através do sistema da lógica proposicional, seja através da lógica de predicados ou da lógica modal, eles terão apenas uma conclusão. Beleza? Bom, deixa eu avançar aqui um pouquinho, aqui no texto do professor César. Dessa parte aqui, beleza. Então, vamos aqui para o texto do professor Leônidas, que eu tinha separado aqui algumas coisinhas para comentar com vocês. Bem, sobre os argumentos, né? O professor Leônidas, ele chama a atenção aqui da gente para um fato muito importante, porque quando você está fazendo análise de argumento, às vezes você se preocupa em saber se aquelas premissas realmente são verdadeiras ou não, né? Mas, em geral, como diz aqui o professor Leônidas, quem deve se preocupar em verificar a veracidade das premissas é o estudioso de uma determinada área, não necessariamente o estudioso da lógica. Deixa eu explicar aqui para vocês. Pegar aqui palavras do professor Leônidas.
A verdade das asserções, no entanto, não tem maior importância para a legitimidade de um argumento, que é estabelecida pelo estudioso da lógica. Então, veja bem, o estudioso da lógica, ele se ocupa com a legitimidade ou validade de um argumento. A verdade, verificar se aquelas premissas são verdadeiras ou não, não cabe ao estudioso da lógica, certo? Por quê? Vamos supor, você está analisando um argumento que utiliza sentenças da biologia, certo? O seu papel enquanto estudioso da lógica é verificar se aquelas premissas sendo verdadeiras, assumindo que elas são verdadeiras e a conclusão também, se aquela estrutura, ela constitui um argumento válido ou não. Então, esse é o seu papel, certo? Verificar se aquelas premissas e aquela conclusão é verdadeira, não é atribuição do estudioso da lógica. É isso que eu queria colocar para vocês como a diferença entre valor de verdade e validade. Então, quem é que tem validade? Um argumento ele pode ser válido ou não. Quem é que tem valor de verdade? São as sentenças que constituem um argumento, isto é, as premissas e as conclusões, certo? Em geral, o que é que a gente faz enquanto estudioso da lógica? A gente assume que aquelas premissas e que aquela conclusão, elas são verdadeiras, certo? A gente assume antecipadamente. Isso a gente vai meio que, é quase que na fé, mas não digo que seja na fé, mas você assume que elas sejam verdadeiras e em elas sendo verdadeiras, se aquela estrutura é válida ou não, beleza? Ou seja, o estudo da lógica está muito mais preocupado com a forma, né, com a forma do argumento, a estrutura do argumento, que é o que o professor Leônidas coloca aqui para a gente. Só para fechar aqui do professor Leônidas, o lógico tem por objetivo estudar critérios de legitimidade dos argumentos, sem considerar a verdade ou falsidade das asserções que os compõem, que foi o que eu acabei de falar. Então, o nosso estudo da lógica é um estudo formal, né? A gente estuda estruturas, certo? É tanto que em alguns cursos, essa disciplina de lógica também é chamada de estruturas formais, né? Aspectos formais, beleza? Bom, e para a gente finalizar por hoje, né? Queria só comentar aqui um trechozinho do livro do professor Desidério, que eu acho muito, que eu gostei muito dele, certo? Ele diz o seguinte aqui, raciocinar, presta atenção, ó, raciocinar não é uma questão de mera opinião subjetiva, pelo contrário, há critérios objetivos que ajudam a determinar se um raciocínio é bom ou não. Ou seja, se um argumento é válido ou não, isso nós temos critérios objetivos para isso, certo? Então, quando a gente estuda a lógica, né, toda vez que a gente vai analisar um argumento, nós vamos fazer essa análise não a partir de critérios subjetivos, mas sim de critérios bem objetivos, que são as estruturas, as leis da lógica. E é o que a gente vai abordar bastante aqui. Bom, eu quero voltar para a nossa apresentação, para me dar uma dica para vocês de como é que vocês vão resolver o problema dos 3 brincos, certo? E aí vocês me dão a resposta que vocês chegaram nosso próximo encontro, na próxima segunda-feira. Beleza? Aqui está ligado. Gente, atenção, né? Nós temos... Opa, peraí. Nós temos o seguinte, nós temos 3 brincos de esmeralda e 2 brincos de rubi. O rei colocou esses brincos de maneira aleatória, e nenhuma delas viu qual era o brinco que o rei colocou. Isto é, nós vamos ter diversas combinações aqui. Nós podemos ter uma combinação que seria o quê? Todas as 3 princesas receberam brincos de esmeralda, certo? Entendido? Nós podíamos ter também uma combinação em que a Guilhermina recebeu o brinco de esmeralda e a Genoveva e a Griselda receberam os brincos de rubi. E assim sucessivamente. Poderíamos ter uma em que a Guilhermina recebeu esmeralda, a Genoveva também e a Griselda rubi. E assim sucessivamente. Então, vocês vão construir essa tabela, vocês vão perceber que tem uma combinação, que se fosse essa combinação, a Guilhermina teria matado a charada de imediato, certo? E isso vai constituir um pedaço
do argumento que a Griselda, ao final, vai utilizar para justificar como é que ela chegou à conclusão dela. Você vai ver também uma outra combinação que, se tivesse, que baseado no que a Guilhermina viu, né, apesar de que a Genoveva não como é que se diz? Teve acesso ao que ela viu, mas ela pode deduzir, certo? Se fosse essa combinação, a Genoveva também teria matado a charada. E, de acordo com as informações que a Guilhermina e a Genoveva já indiretamente passaram para a Griselda, ela chega à conclusão e ela descobre qual é o brinco. Vejam bem, o desafio é dizer qual é o brinco que a Griselda está utilizando. Você não precisa dizer qual eram os brincos que as outras duas irmãs utilizavam. Certo? Eu quero só que você me diga qual foi o brinco que a Griselda disse. Eu estou usando tal brinco. Né? E por quê? Né? Esse porquê é justificativa. O brinco que ela está utilizando é a conclusão do argumento. E as premissas, né, serão obtidas graças ao que as duas irmãs, a Guilhermina e a Genoveva, né, indiretamente passaram para ela como informação. Ok? Bom, eu acho que com isso aí é o suficiente. Quem souber a resposta, por favor, deixa a galera pensar um pouquinho. E na próxima semana a gente volta para esse problema, eu apresento a resposta, certo? Primeiro, eu gostaria de ver algumas respostas de vocês, isso daí vai ficar para a próxima semana. Quem sabe, de repente, a gente até já utilize isso como algum ponto de bonificação nas avaliações de vocês, tá bom? Vou aqui encerrar aqui a nossa apresentação. E... Michael, Michael é Michael? Vou te chamar de Michael mesmo, tá bom? Do jeito que você quiser. Tá bom, Michael. Então, Michael, é o seguinte, vocês vão construir uma tabela verdade, beleza? Mas, não é uma tabela verdade. Seria essa tabela que eu comecei a construir para vocês, ela já dá o norte para vocês, tá bom? Não necessariamente é uma tabela verdade, tá certo? Mas seria quase uma tabela verdade, mas ela teria que ter muito mais linhas. Mas aí a tabela que vocês vão construir, ela vai ter no máximo 7 linhas, que são as combinações que serão possíveis, tá certo? As combinações de brincos. Eu estou dando outra dica valiosa. No máximo 7 linhas, tá bom? Então, a partir da análise dessa tabela, é que vocês vão encontrar os argumentos, aliás, o argumento, as premissas e a conclusão, que é nada mais, nada menos do que a pedra do brinco da Griselda, se era um rubi ou se era um esmeralda. Beleza? Alguma dúvida? Bom, gente, vou interromper aqui a gravação, né? E já me despedi de vocês.